explicação, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento, que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, o que sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que espera, a força necessária. E ainda aí se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Então vamos, né? Essa mensagem é muito bonita, né? Muito instrutiva. Graças a Deus, querido Jesus, querido mestre, querido amigo, bondoso codificador Allan Kardec, espíritos benfeitores, dirigentes dessa sala, do nosso trabalho, querido Caibachu. Senhor, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em teu nome, para o estudo da doutrina espírita, doutrina que esclarece, consola, mas que, sobretudo, Senhor, nos faz raciocinar acerca da fé. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos, abençoa a nossa reunião, abençoa a nossa assembleia, todos os companheiros encarnados e desencarnados que se fazem presentes, aqueles nossos irmãos que hoje não poderão estar conosco, Senhor, mas que com certeza, em pensamento e vontade, eles estarão por aqui. É assim, Jesus querido, que nós pedimos. Facilita o nosso entendimento, ajuda-nos no raciocínio através dos teus mensageiros e dá-nos assim, Jesus amigo, em teu nome, em nome da espiritualidade benfeitora, mas sobretudo de Deus, a permissão para iniciar o nosso estudo do livro que é o Espiritismo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, mana! Bem-vinda ao estudo! Boa noite, Marnelo. As meninas, eu já falei, a Ivânia. Então vamos nós, né? Nós hoje vamos iniciar o item. Não basta aos incrédulos verem para se convencer. O item não é muito grande, a gente vai conversar um pouco, mas a gente sempre fala assim, né? Sim, com certeza, mano. O item é muito grande, a gente tem tanta coisa para conversar, né? Esse livro é maravilhoso. Tem tanto conteúdo, né, que a gente começa a conversar, pega uma literatura daqui e ali para poder complementar, enriquecer, e quando a gente vê, o tempo já passou. Esse item está dentro do cético, tá? Que Kardec chama de pequena conferência espírita, é o segundo diálogo, que é um diálogo muito grande. Vamos começar então a leitura, a Elô vai colando aí para nós, por favor, o texto. Então, a pergunta do visitante, do cético, né? O que os incrédulos querem ver, que mais solicitam, que na maior parte do tempo não se pode fornecer, são os fatos objetivos. Se todas as pessoas pudessem ser testemunhas desses fatos, a dúvida não seria mais permitida. Como se explica, então, que tanta gente não tenha conseguido ver nada, apesar de sua boa vontade? Dizem eles que o motivo apontado é a sua falta de fé. A isso eles respondem com razão que não podem ter uma fé antecipada e que, se querem que eles acreditem, é preciso lhes dar os meios de acreditar. Vamos ver aqui essas questões. O cético, ele está questionando o companheiro Allan Kardec, o codificador, que quer participar das reuniões, lembra, da Sociedade Espírita,
Kardec coloca para ele, né, os pré-requisitos, a necessidade do estudo, até para poder ter um melhor entendimento. Vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, Joânia. Obrigada aí pela presença. Vai com Deus. A gente não pode deixar de trabalhar nunca, né? Obrigada, obrigada. Beijos. Então, esse diálogo está dentro desse contexto, né? A vontade que ele tem de assistir a reunião, de ver lá a manifestação dos espíritos, e Kardec vem explicando a ele, né, dos pré-requisitos, do que tem que acontecer, como é que tem que ser, como isso se processa. Então, esse diálogo está todo nesse contexto aí dos 7. Né? Então, o que ele coloca aqui? Ele coloca o seguinte: eu preciso ver para crer. Né? Não é aquela coisa do 7? Né? Ver para crer. Eu não posso acreditar numa coisa que eu não vi. Né? Então, é isso que a gente vai conversar aqui sobre esse tipo. Né? Então, ele coloca aqui sobre a fé. E o evangelho de hoje vai ver sobre isso, né? Sobre a fé. Aí Kardec vai responder para ele. Tá certo? Então, a pergunta, o questionamento do cético sobre isso. Né? A questão de ver o fenômeno. Ele quer ver o fenômeno. Ele quer que o telefone toque daqui para lá. Os espíritos fiquem, né, à sua disposição. Agora vamos fazer aqui a manifestação e isso aconteça. Então, Kardec vai começar a continuar, então, nas suas colocações para o cético. A razão é bem simples, fala Kardec. Eles querem os fatos sob o seu comando. E os espíritos não obedecem às suas ordens. É necessário aguardar a sua boa vontade. Porque a manifestação não é dos espíritos. Então, os espíritos se manifestarem é a vontade deles. Portanto, não é. Desculpe, um instantinho. Não é suficiente dizer, mostre-me tal fato e eu acreditarei. É preciso haver a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele fato que mais desejam talvez seja precisamente o que não obterão. Outros, porém, se apresentarão, e aquele que tanto querem virá no momento em que menos o espera. Aos olhos do observador atento e assíduo, eles surgirão em massa, corroborando-se uns aos outros. Mas quem julga que é suficiente apenas girar uma manivela para fazer a máquina se mover, está completamente enganado. Vamos dar uma paradinha. Vamos trazer para a nossa realidade. Né? Na casa espírita que frequenta, a gente tem lá, né, a questão do receituário. Através da psicografia, nós solicitamos a orientação dos espíritos acerca de determinadas situações e a orientação vem. Às vezes, fazemos lá o questionamento, fazemos nossa solicitação, nossa pergunta, e a resposta demora a chegar. Demora a chegar. Né? O que significa isso, que a gente sabe? É porque quem vai trazer a resposta, né, não está disponível no momento. Tem isso. Né? O espírito que vai atender a nossa solicitação, ele está em uma tarefa, ou precisa consultar além, né, da sua abrangência, precisa buscar lá na espiritualidade a informação. Então, temos um tempo para isso. E na maior parte das vezes acontece, né, a resposta não é aquela que nós queremos receber. A resposta é aquela que necessitamos receber. A orientação nos vem de acordo com a nossa necessidade. Tivemos algumas vezes, acho que os companheiros que ali vão buscando lá um esclarecimento, não se convencerem, né? Assim, o espírito não entendeu nada. O espírito não entendeu, não era isso que eu queria saber. Mas era aquela resposta que você necessita receber. E, na verdade, se a gente prestar atenção no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda no corpo físico, até a hora que o corpo descanse, nós, espíritos imortais, vamos para a tarefa. Quantos fenômenos nós presenciamos, seja através da inspiração, seja através, né, de presenciar, né, a manifestação do benfeitor espiritual. Várias vezes a gente observa algumas coisas que nos chegam,
né, espontaneamente. Boa noite, Lisa, bem-vinda. Nos chegam espontaneamente, às vezes até sem a gente buscar. Quantos de nós não recebem de algum companheiro médium, algum aconselhamento, né, que vem atender aquele questionamento que está no nosso interior, no nosso íntimo? E a gente fica assim, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Isso é o quê? Isso é o que Kardec está falando aqui. Né? Virá no momento em que menos eu esperar. Mas aqui o que temos aqui nessa situação é aquela ânsia que alguns de nós ainda têm. Primeiro, achar que o espírito é à sua disposição. Segundo, achar que o espírito, só porque está fora do corpo físico, sabe tudo. Obrigada, querido, obrigada. Sabe tudo. Não, o espírito sabe aquilo que ele aprendeu, aquilo que está na sua bagagem, nos seus arquivos, aquilo que é propriedade intelectual dele. E também, através da propriedade moral, do avanço moral, o espírito muitas vezes não vai nos atender à nossa solicitação, porque não é. Qual é o objetivo da doutrina espírita? O progresso moral da humanidade. Se não vai contribuir para o nosso progresso moral, sinto muito. Mas você não vai ter a resposta que você quer. Você vai receber a orientação que você necessita. Tá bom? Vamos continuar. Agora Kardec vai comparar, né, vai fazer uma comparação para que fique claro para nós, né, dentro desse diálogo que ele catalogou como cético, né, como é que é isso, né, da questão de esperar, do fenômeno acontecer, da gente ter nossas respostas. O que ele vai falar? O que faz o naturalista que quer estudar os atos de um animal? Reino animal. Manda que ele faça isso ou aquilo para ter todo o tempo de observá-lo à sua vontade? Não, porque sabe muito bem que o animal não obedeceria. Ele observa as manifestações espontâneas de seu instinto, espera por elas e as aproveita de passagem. O simples bom senso mostra que, com muito mais razão, deve-se proceder da mesma forma com os espíritos, que são inteligentes, muito mais independentes do que os animais. O que ele está dizendo aqui para nós? Né? Toda vez que eu leio esse parágrafo, eu me lembro, assim, tá sempre vendo aí na televisão, nesses canais Discovery, até na própria TV comercial, né? Que mostra lá a observação dos animais. Eles montam lá, antigamente ficava lá o fotógrafo, né? Horas ali naquela observação, clicando a máquina, montava às vezes um disparador mais em sequência. Agora, com o avanço tecnológico, né, eles montam aqueles dispositivos todos ali e deixam ali gravando. Horas de gravação. E depois, em laboratório, eles vão, né, estudar todo aquele vídeo que foi gravado e, inclusive, descobrem, né, que naquela região ali, às vezes tem alguns animais que julgavam distintos ou espécies ali diferentes, enfim. Cara, é coisa belíssima. Os hábitos noturnos, os hábitos diurnos. Passou, inclusive, né, a questão do urso. Uma câmera que ia acompanhando como o urso se deslocava, ela também se deslocava e chamou a atenção do urso pela sua. Né? Lisa coloca aqui na área de texto: os biólogos atuais colocam o sinal no animal para observar. Não só para observar, mas também para acompanhar até a rota migratória dele. Né? Eles vão lá, ficam ali esperando, cedam o animal, aí pega o animal, pesa, avalia ele se ele tem alguma doença, como está a questão da carga dentária, se está ferido, se não está ferido. Eles fazem todo um inventário, preenchem uma ficha e bota um gorro no pescoço, ou o Marco coloca na matinha, bota algum equipamento, né, que vai emitir um sinal e eles vão acompanhar, né, o deslocamento daquele animal. Então, se um animal é assim, a gente não vai lá fazer. Olha só, eu quero que você agora faça. Não é assim. Até o animal adestrado, ele é adestrado para fazer aquela coisa. E tem horas que ele, se tiver com alguma doença, sentindo alguma coisa, né, o instinto fala mais alto. Que dirá
da espécie humana, do princípio inteligente, o diferenciado espírito com E maiúsculo, que dirá espírito, que é uma individualidade, que tem pensamento contínuo, é a inteligência, é o reino superior. Que dirá, né? Se o animal é assim, que dirá, fala Kardec aqui, o espírito, que são inteligências muito mais independentes que os animais. Boa noite, vai se. Aí ele vai passar então para a questão da fé, parágrafo seguinte. Vai dizer para nós, é um erro acreditar que a fé seja necessária, mas a boa fé, aquela confiança, mas é a boa. Ora, há céticos que negam até a evidência e às quais os prodígios não poderiam convencer. Quando, após terem visto, persistem em explicar os fatos à sua maneira, dizendo que aquilo não prova nada. Essas pessoas só servem para levar a perturbação às reuniões, sem proveito algum para elas mesmas. É por isso que são afastadas e que não se quer perder tempo com elas. Existem mesmo as que ficariam bem irritadas por serem forçadas a acreditar, porque seu amor próprio sofreria ao confessarem que se havia enganado. E responder a pessoas que só veem por toda parte a ilusão e o charlatanismo. Nada. É preciso deixá-las tranquilas e dizer, tanto quanto queiram, que elas não viram nada e mesmo que nada se pôde ou não se pôde mostrar a elas. Esse parágrafo aqui a gente sabe, né, nós espíritas, isso é que acontece mesmo, né? Tem determinados companheiros que assistem até o fenômeno, mediúnico, presenciam, mas que eu vivi, mas eu não acredito. Não acredito, não é possível, porque não aceitam que haja algo acima deles, né? Temos visto aí a questão dos companheiros materialistas, enfim, né? De outras crenças religiosas, que o fenômeno acontece até com eles. E eles, na verdade, né? Acabou aquilo, não acredito. Foi um engano, não foi bem assim, não era isso, eu acho que eu me enganei. E a questão da ilusão do charlatanismo. Se eu não entendo, se não ocorre da minha maneira, se não ocorre como eu quero, né? Então é porque a coisa não existe, né? É fraude, é uma ilusão, ilusão de ótica, né? Bom, tudo é motivo para que as desculpas sejam de acordo com a interpretação de cada um. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser falar, pode colocar lá no texto. Elô coloca para nós aqui. Ó. Quando a pessoa já tem um conceito formado, não adianta insistir, é melhor respeitar o tempo dela. É o tal do preconceito, né? Com certeza. Só que Kardec coloca aqui. É preciso deixá-las tranquilas e dizer, tanto quanto queiram, que não viram nada e não se pôs nada se quis mostrar a ela. Porque cada um tem o seu momento. Cada um tem o seu momento. Temos companheiros que ficam um determinado tempo até a própria doutrina espírita, outras crenças religiosas mesmo, né, outras práticas, e depois de um tempo chegam à conclusão que aquilo não é para elas. Até companheiros médios que são de incorporação, seja lá que tipo de mediunidade, que depois de um tempo não é nada daquilo não. Nada disso não, era um engano, eu estava sugestionado, né? Mil e uma subterfúgios e depois não querem. Por quê? Porque não está no momento, não aceitam, né? Não se submetem a, a que haja algo além do conhecimento deles, algo com mais conhecimento do que eles. Né? Isso é muito comum. Hein? E alguém que saiba mais, aí ali eu não vou ficar. Isso é o quê? É o bendito do orgulho, né? É a tal paixão que nos trava aqui nesse planeta. Nosso rebeldia
é toda fundamentada nisso aí, no fundo egoísmo. E aí cada qual tem o seu, né? Cada um de nós está no momento certo, na hora exata, no local correto. Nós estamos no plano espírita, que é o nosso momento. Companheiros que estão lá na outra crença, porque lá é o momento deles. Eles já podem estar lá, nós ainda precisamos estar aqui. Enfim, então vamos continuar. Ao lado desses céticos empedernidos, nos fala Kardec, há aqueles que querem ver a sua maneira, que tendo formado uma opinião, querem a ela tudo relacionado. Eles não compreendem que os fenômenos não possam obedecer à sua vontade. Não sabem ou não querem se colocar nas condições necessárias. Aquele que quer observar de boa fé deve, eu não digo crer sob palavra, mas se despojar de toda ideia preconcebida. Deve aguardar, seguir, observar com a paciência infatigável. Esta mesma condição é também favorável aos adeptos, porquanto ela prova que a sua condição se fez levianamente. O senhor tem essa paciência? Não. Diz o senhor, eu não tenho tempo. Então, não se ocupe nem fale mais desse assunto, ninguém duvida isso. O encerramento desse assunto é bem para nós, né? O fenômeno não é segundo a nossa vontade. O fenômeno é o fenômeno dos espíritos, não é segundo a vontade deles. Sem falar que a gente coloca rito em tudo. Né? A gente enquadra, falando melhor, ver se eu consigo passar isso. A gente coloca tudo dentro daquelas caixinhas, enquadra tudo, tem que ser assim, tem que começar assim, tem que terminar assado, tem que ser assim, tem que ser assim. A gente confunde disciplina, né, com essa questão de ideia preconcebida, né, ritual. Disciplina é uma coisa, ritual é outra coisa. Então, tem que ser dessa maneira. Se não for dessa maneira, eu não quero. Eu só quero do jeito que eu determinei. E, na verdade, a casa é dos espíritos, ou seja, dos espíritos, a doutrina é dos espíritos, são eles que nos fala para o livro dos espíritos, são eles, na maneira geral, que eles algumas situações sobre esse assunto. Eu quero lembrar a vocês a questão da ciência de observação. Tá? Nesse mesmo livro, lá no prefácio, que o Sérgio trabalhou quando começamos esse estudo, o preâmbulo, né? Kardec coloca para nós para encerrar o preâmbulo. Ó. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessa relação. Pode-se defini-la assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, sua relação com o mundo natural. É uma ciência de observação. Kardec observou. Se nós não queremos, né, observar, se queremos que seja da nossa maneira, então não é aqui na doutrina espírita. Na doutrina espírita nós já temos isso, né, já faz parte das bases doutrinárias espíritas. A comunicação do mundo físico com o mundo espiritual. Então, tá certo esse item? Podemos passar adiante? Elô, Lisa já voltou. Elô, Mana, Marmelo. Vamos seguir. Boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Então, se, né, a comunicação é de lá para cá e não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade dos espíritos, o item a seguir vai falar sobre isso. Sobre a boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Tem a perguntinha para iniciar o item. Visitante, esse é o sétimo. No entanto, os espíritos devem ter vontade de fazer prosélitos. Por que não se dedicam mais do que o fazem
aos meios de convencer essas pessoas cuja opinião seria de grande influência. Quer dizer, com essa pergunta, por que os espíritos não querem fazer prosélitos? Não querem conquistar adeptos para a doutrina dos espíritos? Já que tem pessoas influentes, pessoas importantes, né? A opinião seria boa, então, para a doutrina. Convencer certas pessoas. Olha o que Kardec vai responder, então, sobre esse tipo. É porque, aparentemente, naquele momento, eles não têm que convencer pessoas cuja importância não consideram da forma que elas mesmas falam. Olha o juízo de valor, que é diferente, né? Nosso ponto de vista, ainda tão material, quanto do ponto de vista moral dos espíritos. Que nós, aqueles que nós pensamos, rotulamos, né, como pessoas que seriam importantes, teriam que ser convencidas, para os espíritos, nada quer dizer. Então, Kardec continua aqui. É pouco lisonjeiro, reconheço, mas nós não podemos comandar a opinião deles, porque os espíritos têm uma maneira de julgar as coisas que nem sempre é idêntica a nós. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos, enquanto a nossa visão está restringida pela matéria, limitada pelo estreito círculo no meio do qual nós nos encontramos. Eles abrangem o conjunto. Nós só vemos esse pedacinho aqui. Eu estou Ângela, né, nessa encarnação, e eu, em vigília, não me lembro nada das vidas passadas. Muito menos, né, tenho visão premonitória para o futuro. Agora, os espíritos, eles têm a visão do conjunto. É como se nós estivéssemos embaixo, no sopé da montanha, e eles lá, vai ser. Nós só vemos esse pedacinho aqui embaixo. Eles estão no alto, eles têm a visão do conjunto. O tempo que nos parece tão longo, para eles é um instante. A distância não é mais que um passo. Certos detalhes que nós consideramos uma importância extrema são aos seus olhos apenas infantilidades. Em compensação, julgam importantes coisas cujo alcance não conseguimos perceber. Olha por que eles em nós, né, o espírito superior não julga, porque eles sabem que é uma questão de infantilidade. Eles nos veem como irmãos menores, nos veem em crescimento. E à medida que a gente vai avançando, essa importância material que temos agora a títulos, né, a dinheiro, a poder, pouco a pouco isso vai sendo deixado para trás. Não é num instante, nem num piscar de olhos. Isso é pouco a pouco, à medida que avançamos, à medida que vamos percebendo que o que conta efetivamente é o progresso moral. Mas, por enquanto, nós estamos naquele meio termo. Né? Nós, espíritos ainda imperfeitos, estamos naquela balança, né, no meio termo. Continua Kardec. Para compreendê-los, é preciso que nos elevemos pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos coloquemos no ponto de vista deles. Não são os espíritos que devem descer até nós. Somos nós que temos de subir até eles. E é o que nos conduz em um estudo de observação. É isso que a gente está fazendo aqui. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando, estamos aprendendo a observar. Quero ouvir meu espírito, é uma ciência de observação. Se nós somos espíritas, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. A observar as situações, observar a nossa conduta, observar as nossas ações, para que nós possamos, então, corrigir as nossas ações equivocadas. É importante, a observação é aquela reflexão que o Santo Agostinho fala para nós na pergunta 919. Conhecermos a nós mesmos precisa
precisa disso aí. A observação própria de nós mesmos é a reflexão. A gente precisa estar sempre observando o que acontece, observando as nossas reações, as nossas ações, para parar de só reagir. Enquanto a gente só reagir, a gente não vai crescer. A gente vai ficar marcando passo, só reagindo às ações do próximo. Nós precisamos trabalhar as nossas ações. E é com a observação e com a reflexão a gente vai avançar. A Lisa coloca aqui, estamos sempre em estado de observação. Alguns vão além e procuram observar o outro e esquecem de si. A questão de observar o outro, ela só é importante na medida do aprendizado, não da crítica, não do julgamento. Porque nós não precisamos passar por tudo para aprender. Às vezes, na observação e na ação do outro, se for para o nosso aprendizado, para o nosso progresso, né, tem valor. Agora, observar o outro com os olhos de crítica, de maledicência, não. Não vai acrescentar nada, muito pelo contrário. O que Kardec coloca aqui para nós é isso. Então, nós que temos, o que fazemos quando fazemos prece, o que fazemos quando buscamos a orientação do benfeitor? Nós elevamos o nosso padrão mental através do pensamento, e os espíritos também eles fazem o quê? Né? Por amor a nós, eles baixam um pouco o padrão mental para que o intercâmbio aconteça. É sempre buscar. Se a gente está nesse, né, só nesse padrão nosso, se a gente eleva o nosso padrão mental, a gente sai do nosso dia a dia, sai aqui do nosso mundo, da nossa maneira de ser, ainda tão materializado, e vamos elevar o nosso pensamento. Vamos sair do problema. Vamos sair. Buscar, então, a orientação. Aí vamos ver que a coisa vai se diluir, né? As questões que nós, atualmente para nós são tão importantes passam a não ser mais, os valores passam a ser outros, e pouco a pouco a gente vai avançar. Então, para concluir, então, esse item, os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, e para estes multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, é a presunção desses pretensos observadores que não observam nada, que pretendem colocá-los no banco dos réus e manobrá-los como se fossem marionetes. É principalmente o sentimento de hostilidade e de descrédito que eles carregam, o sentimento que está em seu pensamento e não está em suas palavras. Para estes, os espíritos não fazem nada e se inquietam muito pouco com o que eles podem dizer ou pensar, porque a vez deles também chegará. É por isso que eu disse, o que é necessário não é a fé, mas a boa fé. Na verdade, meus irmãos, uma hora todos nós vamos chegar lá. Todos nós. Porque a realidade, né, do mundo espiritual não é só para os espíritas, é para toda a humanidade. Então, uma hora todos vão chegar lá. Uns vão demorar mais, né, por causa desse apego aí, dessa questão de ficar só preocupado com si próprio, né? Com os questionamentos, com o materialismo, com o ceticismo, enfim. Outros, mas na medida que o entendimento chega, né, aí o espírito avança, às vezes muito mais rápido do que nós que já estamos aqui. Né? Porque pequenos esforços que os espíritos fazem para nós. É isso que é necessário, pequenos esforços. Então, não é fé, mas a boa fé. Os espíritos eles não estão preocupados em convencer, estão preocupados em esclarecer, orientar. Bom, agora a gente vai passar um pouco. Esse item o seguinte é um item grande, tá? Origem das ideias espíritas modernas. A gente vai estudar o máximo que der, até porque a gente trouxe aqui um pouco sobre Allan Kardec, o educador e o codificador, que são 2 volumes da edição da SEB, organizadora Zeus Montuil. Eu gosto muito. Ele mostra para nós Kardec, né? O educador e o codificador. Vê um pouquinho aí como é que foi Kardec, era mesa tirante, como é que ele chegou, como é que foi essa questão da observação, como é que foi isso, né, da codificação. Então vamos lá, origem das ideias espíritas modernas.
Pergunta do visitante. Tudo bem até aqui, crianças? Tudo bem, meninos? Queridos. Eu tenho o hábito de chamar as pessoas de criança, de queridos, desculpem, tá? Desculpem. É maneira carinhosa, tá? Não é discriminatória. Até porque vocês todos são muito mais velhos do que eu, né? Parece, né? Enfim, então vamos lá. Pergunta, visitante. Uma coisa que eu desejava saber é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. São elas o ato de uma revelação espontânea dos espíritos ou o resultado de uma crença prévia na existência deles? O senhor compreende a importância da minha pergunta, visto que, neste último caso, poder-se-ia acreditar que a imaginação ali se encontra presente. Ele está sempre, né, nesse diálogo, Kardec está sempre mostrando para nós a questão, né, da descrença, de acreditar que é charlatanismo, que isso é uma ilusão. Né? Então ele coloca aqui isso, a pergunta do cético. Né? Imaginação, seria imaginação? A dúvida, é dúvida, é descrença mesmo. É descrença mesmo. A dúvida você tem, mas é descrença mesmo. Resposta de Kardec. Essa pergunta, como o senhor disse, é importante nesse ponto de vista, ainda que seja difícil admitir, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha produzido todos os resultados materiais observados. Vamos lembrar, né, doutrina espírita, lá no início, na França, Kardec, o codificador, mesas girantes. Ninguém foi lá para ver estudo, foi lá para ver as mesas girantes. Era lazer. Era lazer. Então, Kardec continua. Com efeito, se o Espiritismo fosse fundado sobre um pensamento pré-concebido da existência dos espíritos, seria possível, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade. Porque se a causa é uma quimera, se a causa é um sonho, as consequências também devem ser quiméricas, mas as coisas não se passaram assim. Observe inicialmente que esse andamento seria totalmente ilógico. Os espíritos são uma causa e não um efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de haver visto os efeitos. Se você não viu nada, como é que você vai pensar que causou aquilo? Já que não existe ainda, então não tem nada que causou. Né? Portanto, não se poderia conceber a ideia dos espíritos se não se fizessem efeitos que achariam a sua provável explicação na existência de seres vivos. Muito bem. Não foi mesmo dessa maneira que essa ideia surgiu. Quer dizer, isso não foi uma hipótese imaginada com o fim de explicar certos fenômenos. A primeira suposição dos espíritos foi a de uma causa totalmente material. Era uma mesa. A mesa subia, a mesa descia, batia, a parede voltava, saía, dava a volta pela janela. A mesa. Era uma mesa. Eram as mesas girantes. E aquilo, né, foi atraindo as pessoas, todo mundo andava, como é que fica a mesa sobe, a mesa bate, né? É a mesa que está fazendo isso. Então, isso, assim, isso foi o início. Uma causa totalmente material. Assim, continua Kardec, longe de pensar que os espíritos fossem uma ideia pré-concebida, partiu-se do ponto de vista materialista. Sendo esse ponto de vista insuficiente para tudo explicar, só a observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, pois que nós sabemos que esta crença é tão velha quanto nós. Lembrar espírita, espiritismo, espiritista, está lá na introdução 1 do Livro dos Espíritos, foi um termo, vamos dizer assim, cunhado, inventado, um neologismo, que à época chamava-se barbarismo, pelo codificador Allan Kardec. Não existia. Tá? Era espiritualismo. Espírita, espiritista, é termo criado, né, palavra nova, criada por Allan Kardec para uma coisa nova,
que era essa visão moderna. Né? A doutrina que os próprios espíritos trouxeram a partir daquele lá movimento das mesas girantes. A partir dali, todo o resto aconteceu. Bem, então, como é que Allan Kardec foi parar nesse negócio da mesa girante? Deus Antunes conta um pouquinho para nós sobre isso. Né? Ele começa, tem um trecho do volume 1, que ele fala sobre Heidesville, que foi prévio, nasceu em 1848, na América, das Irmãs Fox. Depois ele vai falando aqui para nós, dentro desse item aqui do início, né, que ele bota aqui, surgiu a época das mesas girantes, que se tornou epidemia no mundo. Foram as mesas girantes e depois falando, ele só girava, tá? Não falava nada, não respondia nada. Que chamaram a atenção do professor de Polité, Leon, Denisard e Baio para os fenômenos espíritos. Depois das mesas surgiu a escrita por um lápis preso na cestinha de Bime e finalmente com a mão do médico. Servindo-se desses últimos meios, Rivaio elaborou a grandiosa codificação do Espiritismo. Mais à frente, né, como é que Kardec chegou à mesa girante? Está aqui. Em 1854, o senhor Fortier, de Kardec, magnetizador com quem Rivaio mantinha relações, lhe trouxe a estranha nova. As mesas também falavam, isto é, interrogadas, respondiam como se fossem seres inteligentes. E mais, por um dos seus pés, ditavam até magníficas composições literárias e musicais. Batidas. É a tal da tipologia. As batidas, pé da mesa, então criou-se ali, convencionou-se, né? Uma batida, duas batidas. Então, convencionou-se, se faziam perguntas e a mesa respondia. Mas a mesa não fala. Mas no mesa falar? Então Kardec fala assim, e vai, então, Zervantes colocou para nós, e vai, possuidor daquela lógica austera, daquele senso que abriga o espírito de entusiasmo desarrazoados e de negações a priori, ouviu tudo que o amigo lhe perguntava e respondeu, no verdadeiro homem de razão científica, só acreditarei quando vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, que possa tornar-se sonoro. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um tempo da Kardec. Kardec. E mais à frente, daqui, Kardec então começou a acompanhar, começou a interrogar, né? Daqui, mais na frente. Nos primeiros resultados das minhas observações, diz aí, foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência. O saber era limitado ao grau do seu adiantamento. Boa noite, Landão. Adiantamento, que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Essa verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me grave escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras de opinião de um só ou de alguns. Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava a existência de um mundo invisível, que já era um ponto capital. Segundo ponto, não menos importante, era conhecer o estado desse mundo, seus costumes, se assim podemos exprimir. Cedo observei que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e seus conhecimentos, desvendava numa parte desse mundo exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando seus habitantes de todas as classes e condições. O Polité, Leon Denisard Rivaio, prosseguiu com devotamento exemplar seus estudos acerca da comunhão entre o mundo dos encarnados e dos desencarnados. Acumulava o fruto desse intenso trabalho, revendo anotações anteriormente feitas e procedendo a retificações sugeridas pelos espíritos. Inicialmente, o professor Rivaio esteve a ponto de abandonar as investigações porque não era positivamente um entusiasta de manifestações espíritas. Premido também por preocupações de outra ordem, quase deixou de frequentar as sessões, somente não fazendo em atenção a pedidos reiterados de um amigo de 25 anos, o senhor Carlotti.
de um grupo de interação. Aqui enumera os nomes. Vamos ver aqui. Esse grupo acompanhava havia 5 anos o estudo desses fenômenos e tinham reunido 50 cadernos de comunicações diversas, obtidas principalmente por intermédio da senhora Jacques. Confiando na competência e honestidade de Rivaio, eles delegaram a ingente tarefa de compilar, separar, comparar, condensar e coordenar as comunicações que os espíritos ditaram. O professor leu, dissecou com aquela sua conhecida acuidade intelectual, joerou com prudência, imparcialidade as informações dos espíritos, elegendo os ditados que pudessem informar, juntamente com outros recebidos de mais de uma dezena de médicos psicógrafos, a obra que seria o Clarim Consolador. Assim, assinala Kardec que foram senhoritas Baudin aos médios que mais concorreram para esse trabalho, sendo quase todos os livros escritos por intermédio dele. Então está aqui mais embaixo. Observar, Kardec fala, observar, comparar e julgar é essa regra que constantemente tem. Tá? Então, isso aqui, quem gosta de estudar Kardec, né, a história da doutrina, o educador, tudo é muito bom. Tá? Então, como vimos, Kardec estava observando, tinha um grupo que estava observando antes mesmo. Tudo devidamente adaptado, ele pegou, coordenou, compilou, corrigiu, condensou, codificou. E foi recebendo mais de 1000. Juntou aquilo tudo e trabalhou. Então, eis o andamento das coisas. Vamos continuar com o texto, tá? Fenômenos espontâneos se produziram, tais como ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc., sem causa aparente conhecida. E esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. E essas pessoas, os médicos. Até aí, nada autorizava que se desprocurasse a causa fora da ação de um fluido magnético ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Então, energia. Que energia era essa? Porém, não se tardou a reconhecer nesses ruídos e nesses movimentos um caráter intencional e inteligente, de onde se conclui, como eu já o disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não podia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Mesa não fala, né? Começou com a mesa gigante, mesa não fala, mesa não pensa, então não é a mesa. Seria ela o reflexo da inteligência da pessoa, das pessoas presentes? Ou a mesa estaria recebendo o reflexo do pensamento das pessoas? Assim se pensou no início, como eu também já falei. Só a experiência podia se pronunciar. E a experiência demonstrou por provas irrecusáveis, em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela, então? Quem é você? Foi a própria inteligência quem respondeu. Declarou pertencer à ordem dos seres incorpóreos, designados sob o nome de espíritos. Foram eles mesmos que se identificaram. O próprio espírito identificou: eu sou o espírito. Porque dos espíritos não pré-existia, não era um pré-conceito. Nem mesmo foi consecutivo. Uma palavra, ela não saiu do cérebro, foi dada pelos próprios espíritos. E tudo que soubemos depois a respeito deles nos foi ensinado por eles mesmos. Os próprios espíritos ditaram dos espíritos, através dos intermediários dos médios, como acabei de dizer para vocês, Jafé, Godin, e assim por diante. Né? Do povo. Então, tivemos lá as médios, com que Kardec trabalhou, jovenzinhas, que receberam a codificação. Seguindo então ele, revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação com eles, né, então, convencionou-se, né, como é que ia ser, através da mesa, né, depois da cestinha,
Pôde-se ter conversas seguidas e obter ensinamentos sobre a natureza desses seres, as condições de sua existência, seu papel no mundo visível, quer dizer, no nosso, né, material. Se da mesma forma pudéssemos interrogar os seres do mundo infinitamente pequenos, quantas coisas curiosas aprenderíamos com eles. Olha que coisa bonita isso, né? Os próprios espíritos, a partir das mesas, tudo isso aconteceu. As pessoas acolheram por curiosidade, por divertimento, até para ver se era isso mesmo, só que o assunto foi ficando mais sério, foi ficando, né, moralmente mais sério, né, o espírito começou a ditar dissertações, daí da mesa já foi para a prancheta, já foi para o lápis, daqui a pouco a mão do médium substitui isso tudo. Boa noite, Beth. Então, Kardec agora vai fazer uma comparação. Né? Vai comparar com uma comunicação entre o continente europeu e o continente americano. A comunicação. Vai falar aqui, ó, suponhamos que antes da descoberta da América existisse um fio elétrico através do Atlântico, e que na sua extremidade europeia tivesse observado sinais inteligentes. Lá, o fio, de repente, do lado da Europa, percebe-se que do outro lado, lá da América, tem alguma coisa acontecendo, né? Sinais inteligentes. Teríamos concluído desse fato que na outra extremidade haveria seres inteligentes. Se acontecem fatos inteligentes, só seres inteligentes podem ter causado. Que procuravam então se comunicar. Então poderíamos interrogá-los e eles nos responderiam. Assim, conseguiríamos a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus atos, sua maneira de ser, sem jamais os termos vistos. Estabeleceria-se um diálogo, né? E, através desse diálogo, poderíamos formular perguntas e receber respostas, mesmo sem ver. Mesmo sem ver. Você precisaria ver para crer que, do outro lado, alguém estivesse respondendo. O mesmo aconteceu nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de aviso que nos levaram a comunicações mais regulares e mais seguidas. Que coisa notável. À medida que os meios mais fáceis de comunicação estão ao nosso alcance, os espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, como o mudo que recupera a palavra e renuncia à linguagem dos sinais. É progresso. É progresso. Nós aqui reproduzimos o que já acontece no mundo espiritual. Haja vista a questão da televisão, né, e de equipamentos que Dona Ivone do Amaral Pereira descreve no livro Memória do Suicida, no início do século passado, na metade da primeira metade do século passado. Equipamentos que nós ainda não temos aqui. Na medida que avançamos, né, com os meios de comunicação, os espíritos vão substituindo, não se tem mais mesas girantes. Né, Beth? Né, Elo? Né, Elisa, Mana, Marné, Landão? Não se tem mais. Temos agora a mão do médico. E a partir daí temos a transcomunicação, que é através do computador. Então, à medida que outros meios mais fáceis de comunicação vão aparecendo e a comunicação do mundo espiritual com o mundo material se estabelece através desses meios. Então, os antigos vão ser, eles, se não tivermos, eles podem acontecer, claro que podem, porém, são desnecessários. É como a gente voltar, né? Vamos dizer assim, sei lá, máquina de escrever manual, né? Tem companheiros que ainda usam. Se você já tem um computador, você não vai pegar a sua velha ré para teclar nada, para depois da corrigir ter que apagar. Não. Agora você vai lá no delete.
vai lá no corretor ortográfico, né? E vai se adequando ao progresso. É assim que funciona. Se aqui, no mundo material que vai a reboque é assim, imagina no mundo espiritual. A inspiração também, tudo isso, né, é progresso na comunicação com o mundo espiritual. Ele bota aqui como exemplo o mundo que recupera a linguagem. Se ele começa a falar, não precisa, né, ficar fazendo linguagem de sinais. A não ser que ele vá dialogar com outro mundo, né? Ok. Continuamos então um pouquinho mais no texto, temos mais 2 minutinhos. Não vamos conseguir terminar, né? Até porque vai entrar aqui no perispírito. Eu vou deixar o final para a semana que vem, tá? Tá do assunto. O Kardec pergunta: quem eram os habitantes deste mundo? Eram seres à parte, fora da humanidade? Eram bons, eram maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Mas até que numerosas observações tivessem lançado a luz sobre esse assunto, o campo das conjecturas dos sistemas esteve aberto e Deus sabe quantos surgiram. Uns acreditavam que os espíritos eram superiores em tudo, outros só demônios vinham neles, que era pelas suas palavras, pelos seus atos, que queria julgá-los. Ele quer dizer que é o seguinte: não é porque está no mundo espiritual que só é bom, ou só é mal. Mal do ponto de vista assim, né? Do desconhecimento. Ninguém nasce para ser mal. Ele não criou nenhum espírito para ser mal. É uma feira do mal. Enfim, então, só está ali pelo que ele conhece. Né? E ele vai de novo fazer uma comparaçãozinha. Suponhamos 500 habitantes transatlânticos, lembra do fiozinho que liga a Europa à América? Então, isso aqui. Habitantes transatlânticos desconhecidos, de que acabamos de falar, uns tinham dito coisas muito boas, enquanto que outros se fizeram notar pelo cinismo de sua linguagem. Por certo, teríamos concluído que havia bons e maus entre eles. Foi o que aconteceu com os espíritos. Foi assim que se reconheceu entre eles todos os graus de bondade, de maldade, de ignorância e de saber. Igualzinho a gente, tem diferença? Tem diferença não. A única diferença é que estamos sem corpo, eles estão sem corpo físico. Uma vez bem esclarecido sobre os defeitos e as qualidades que se encontram entre eles, Kardec fala para nós: a nossa prudência deveria fazer a distinção entre o bom e o mal, verdadeiro e falso, nas suas relações conosco, exatamente como fazemos em relação aos homens. A observação, continua Kardec, não nos esclareceu somente sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza, e sobre o que nós poderíamos chamar seu estado fisiológico. Como eles estão? Soube-se por estes próprios espíritos que uns são felizes, outros muito infelizes, que eles não são seres à parte, de natureza excepcional, mas sim as almas daqueles que viveram na terra, onde deixaram o seu imóvel corporal, que povoam os espaços, os cercam, os acotovelam incessantemente. E entre eles, cada um pôde reconhecer por sinais incontestáveis seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu aqui na Terra. Pôde-se segui-los em todas as fases da sua existência, no além-túmulo, além-túmulo, desde o instante que deixaram o corpo, e observar sua situação segundo seu gênero de morte e a forma pela qual viveu na Terra. Vamos parar aqui, tá? Deixa eu só comentar um pouquinho esse que Kardec coloca aqui. Né? Quem contou para nós, né, como eles estão, o gênero de morte, né? Tudo isso aqui foram dos próprios espíritos. Temos um livro da codificação chamado O Céu e o Inferno. A primeira parte do livro é doutrina, a segunda parte é toda ela, tá? De declarações, através de evocações, ou também espontaneamente, em uma única, os espíritos, desde espíritos felizes até criminosos arrependidos, suicidas, espíritos endurecidos, todos os gêneros de situação que se encontram, como é que eles estão, são felizes, infelizes, gênero de morte, tudo isso, tá? Enfim, como viveram aqui. Eles nos contaram, então, através desse intercâmbio
comunicação entre o mundo invisível, material, e a espiritualidade, a erradicidade material, que é o que nós encarnados estamos, tudo isso nos foi contado pelos próprios espíritos. Como eles se encontram, como foi a situação que eles adentraram de retorno ao mundo espiritual, como saíram daqui, espírito evocado até na própria Câmara Nuclear, espírito de Samson. Muitos livros belíssimos, está sendo estudado aos domingos, nesta sala, às 16 horas. Né? Esse livro está sendo estudado. Enfim, então a gente vai parar por aqui hoje, né? Porque semana que vem vamos iniciar o parágrafo sobre sem fim, que não são seres abstratos. Imateriais, no sentido absoluto do tempo. Vamos começar a estudar perispírito, tá? Então, não vou entrar agora porque não vai dar tempo, né? Entrar correndo, porque perispírito tem que ser muito bem colocado. Se o mundo do espiritual estuda, nós temos que estudar também. Temos que trabalhar muito para melhorar, né, nosso corpo espiritual. E todos nós temos. A diferença entre nós, encarnados e desencarnados, é apenas corpo físico. Tá aí. Amanhã começaremos um livro novo, Júlio André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Mesmo horário, 9h30 nesta tarde. Bom, Beth, quem vai fazer a prece? É Lisa ou é Beth? Deixa eu ver aqui. A Lisa. Lisete. Minhas queridas, olha só. Um beijo aí. Vou passar para a Lisa. Amanhã vou vir correndo para casa para poder ver se eu pego esse estudo que a Verusca vai fazer. Passando para você, Lisa. Beijo todos aí. Beijo. Beijo, Marmelo. Lisa, Elô, Mana. Muito bom, viu, Mana, ter você conosco. Beijo. Passando. Oi, boa noite, gente. Muito bom, Akanda, o estudo, muito bom mesmo. Esse estudo é maravilhoso. Estudo sempre é maravilhoso, né? Não tem um estudo que seja ruim. Eu mesmo sou fã de estudo. Adoro estudar. E o de hoje a gente viu, né, quando você mostrou aí o final, a importância do trabalho mediúnico no socorro a esses espíritos, né? Que devido à falta de conhecimento, do estudo e esclarecimento, outras religiões não podem socorrer, como você mesmo colocou. Os próprios espíritos, eles se apresentando à sua condição e necessitando de ajuda, né? E graças a Deus que a doutrina está aí para isso. E quantos de parentes também, né, daquelas pessoas que não creem, que estão ali para ser socorridos, né? Deve ser muito triste. Vê só, tem uma pessoa conhecida nossa, que é de outra denominação religiosa, e a mãe morreu. E ela, depois, né, já estava na parte espiritual, ela percebeu o engano do que se esclarecia para ela. E começou a visitar a família, ir na casa, ficar presente, né? Aquele problema todo, né? Tornou-se uma obsessão assim, porque ela estava ali perturbando o ambiente. E os familiares diziam, é o demônio que está aqui perturbando a nossa casa, não é a nossa mãe. Vê que tristeza para o espírito, né? Mesmo sabendo que o outro não tem o esclarecimento, mas aquilo é muito triste. Então a doutrina é consoladora por isso. Ampara e consola mesmo, né? Então é isso aí. Isso é a maravilha dessa nossa doutrina, maravilhosa, que eu amo. Eu sou fã, assim como a Beth sempre fala, né, Beth? A doutrina eu amo, eu sempre lembro dela. Eu amo mesmo. Então agradecer a Akanda mais uma vez, minha linda. Beijão aí a todos vocês, né? Beth e tudo mais. E morrendo de saudade de vocês. Bom, vamos à nossa prece. Agradecer ao nosso Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos e rogar, né? Senhor Jesus,
Ajuda-nos, Senhor, a prosseguirmos nessa existência tão difícil para nós, tão sofredora, mas que possamos vencer as nossas lutas diante das nossas vicissitudes, dos nossos sofrimentos, que possamos a confiar no nosso futuro, ter a fé, aquela fé que Jesus nos ensinou, a fé tamanho de um grão de mostarda, que possamos aprender a perdoar aqueles que nos agridem, aqueles que não nos compreendem, que possamos, Senhor, superar todas essas limitações, que possamos poder auxiliar a construir o bem, que possamos poder auxiliar a erguer aqueles irmãos caídos, encarnados e desencarnados, que estiverem ao nosso alcance, que estiverem pela nossa condição, que nós possamos ampará-los, que possamos enfrentar todas essas dificuldades, que possamos amar e servir em Teu nome, e que o nosso corpo possa receber, espiritual, possa receber de Ti esse bálsamo salutar ao repousar, esse fortalecimento para que nós possamos desempenhar nossa tarefa em Teu nome com amor. Muita paz a todos, uma boa noite, um bom descanso para o corpo e repouso para o espírito, através de mais esclarecimentos, mais ensinamentos, com os nossos irmãos, benfeitores, guias e amigos. Muita paz, que assim seja.